Irmãos queridos de caminhada, irmãs amadas em Cristo, amigos da casa de Zico Horta, que o seu coração possa se unir ao nosso nesse momento para refletirmos um pouco do livro Vinha de Luz, as reflexões do nosso benfeitor Emmanuel. E se tratando, do Setembro Amarelo, temos uma decoração amarela. Falaremos da lição 75, Esperança. O texto evangélico vem de Paulo na carta aos Romanos, porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Olha Paulo nos convidando a ter esperança, a utilizar dos ensinamentos, dos escritos, do Evangelho de Jesus, abastecemos o nosso coração com esse sentimento, sendo um móvel na nossa caminhada. A esperança é a luz do cristão. A esperança é essa luz que ilumina a nossa caminhada, que ilumina o nosso caminho. Certamente, se o nosso coração se enche de esperança, não só em dias melhores, não só uma esperança em soluções materiais, mas essa esperança de que logo o nosso planeta se tornará um planeta de regeneração. Logo o coração humano vai se extirpar de sentimentos ainda animalizados, sentimentos que não são condizentes com o amor do nosso Criador. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé. Ou seja, ainda temos uma fé vacilante, ainda estamos aprendendo. As dificuldades que aparecem no nosso caminho, às vezes, nos abalam, nos entristecem. Mas a força da esperança é um tesouro comum. Ou seja, a esperança está muito mais próxima de conseguirmos colocar dentro dos nossos corações. A fé robusta, inabalável, ela será conquistada, na nossa trajetória. É o objetivo. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. Então, meus irmãos, se você não é um orador, não é um palestrante, não é um facilitador de ESD, de evangelização, se você ainda não pode utilizar de lições espirituais, você pode, todos podemos trazer esperança. Como? Um olhar amigo, um sorriso amoroso. Mesmo em tempos que vivemos nesse ano, um abraço fala muito mais do que muitas palavras podem dizer. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dente nas trevas exteriores. Mas existe a luz, que é a luz interior, que é a esperança. Olha o que ele fala: dor, medo, aflição. E aqui ele vem colocando entre parênteses algumas falas evangélicas. Vale da sombra e da morte, o ranger de dentes, as trevas exteriores, são palavras do próprio Jesus em parábolas, em colocações de ensinamento que constam nos evangelhos. Então, a dor, o medo e a aflição nos visitarão, certamente chegarão até nós, pelos nossos deslizes ou pelas nossas necessidades de caminhada. E aí, o que a gente pode fazer? Num primeiro momento, a luz interior da esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça intrincáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta sementeiras novas. Desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. O que ele quis colocar aqui, no entendimento? A negação humana declara falências.
né? Aí vem impossibilidades, labirintos, dificuldades. O que são isso? O que parece a você essas impossibilidades e dificuldades que criamos na nossa caminhada? Para mim parecem desculpas. A negação humana declara falência, criando desculpas para deixarmos de fazer isso, aquilo, para deixarmos de enfrentar os problemas da vida. Porque todos os temos, graças a Deus. Porque são eles os móveis, ou seja, os que nos impulsionam a buscar a solução e o crescimento dos nossos corações. Então, aqui além da esperança fica esse toque para que nos enxerguemos rapidamente, brevemente, as desculpas que damos para deixar de lavar uma louça dentro de casa. E aí podemos abrir o leque nas nossas outras atitudes. Porque a negação humana nos faz, né, trazer essas desculpas. À noite espera o dia. Olha que bonito isso aqui que Emmanuel vai colocar. À noite espera o dia. A flor, o fruto. O verme, o porvir. São ciclos, né? À noite espera o dia. A flor, o fruto, o verme, o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Ou seja, sempre haverá esperança. Estamos sob um Pai amoroso e misericordioso. Entendendo os mecanismos das dores que nos chegam por conta das nossas incúrias passadas, ou de um passado mais próximo, esses que podemos nos lembrar dessa própria caminhada terrena desse momento, a dor nos visitando, olha só, aí ele coloca como um ciclo, ele compara, né, a esperança nos abraçando, ele compara o socorro de Deus como uma coisa certeira, porque à noite aguarda o dia, é certo que vai ter o dia. O fruto, né, a flor aguarda o fruto. Olha que colocação. Então nós, mesmo nos momentos de dilaceração, Deus vai nos socorrer. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente. Olha só que coração augusto, que é esse nauta divino que coordena e governa esse planeta maravilhoso que nos abriga. Ele sabe que em alguns momentos vamos tropeçar, vamos errar. Ele já entende a nossa dificuldade. Ele sabe que os erros são próprios da escola evolutiva e, por isso mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Então, Cristo nos ensina a esperança, nos exemplifica a esperança. O seu coração nos entende antes mesmo de errarmos e vacilarmos. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, não é verdade? Mas a confiança do Cristo é sempre maior. E aqui, por que eu dei um ênfase do Cristo? Porque não aqui o Emmanuel está querendo, ele não está colocando a nossa confiança no Cristo. Ele está falando de lá para cá. É dele para nós. Ele confia, né, que nós, mesmo diante das nossas quedas, vamos nos reerguer, vamos nos caminhar. Afinal, ele nos legou as lições de amor para que a nossa caminhada seja realmente cada vez menores as quedas, cada vez maiores os acertos, trabalhando muito mais o coração, pensando nos bens espirituais, na nossa caminhada eterna. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Então, né, aqui o que ele está colocando, né? A prece, capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, pedi e obtereis, vale a leitura, a gente entender, né, os mecanismos da prece, né, o seu magnetismo, a sua importância, os momentos, né, os lugares,
ainda existem dúvidas na nossa caminhada, capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. E aí, meus irmãos, para a gente poder finalizar aqui, eu queria pedir licença ao Emmanuel e ao Chico e trazer uma colocação do nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia do Divaldo Franco, nesse livro Perturbações Espirituais. Já no finalzinho do livro, Manuel Filomeno de Miranda traz para nós uma seguinte frase: por que eu acho que ela vai colar aqui, né, pedindo essa licença e dividir o espaço aqui pela primeira vez, né, das reflexões de Emmanuel com esse outro benfeitor? Porque hoje, né, nos dias que vivemos, o ano de 2020, a esperança, ela precisa estar realmente acesa em nossos corações. E em épocas de pandemia e dificuldades atrozes que, né, estamos passando e certamente ainda vamos enfrentar novas, né, ainda na nossa caminhada, o que ele coloca? Olha, não existe o improviso nem aventura. Jesus está no comando desse empreendimento. Tem sido sempre assim. E quando se pensa que já não há solução para certas situações embaraçosas e aparentemente impossíveis de vencidas, eis que surgem resultados libertadores. Olha só, Jesus está no comando desse empreendimento. Não existe improviso nem aventura. Quando as dificuldades parecem impossíveis de serem vencidas, alcançam-nos resultados libertadores. E aí a frase principal que eu quero chamar a atenção é para você, que ainda tem dúvidas de que tudo que a gente está passando é somente uma questão humana, política, partidária, de localidade. Olha só, esse livro é de 2015, tá, meus irmãos? Foi psicografado e lançado em 2015 pela editora Leal. Manuel, basta que nos detenhamos no surgimento das pandemias que ceifaram milhões de vidas através da história e veremos que começaram inesperadamente e quando já não se esperava qualquer vitória da saúde, desapareceram. Ainda hoje assim ocorre, porque os procedimentos de aparição e de aniquilamento são de cá para aí, mesmo com os recursos hoje das organizações de saúde. Olha só, os recursos são de cá, ou seja, ele está lá no mundo espiritual, ou seja, é do mundo espiritual para cá, de cá para aí. Então, meus irmãos, nada absolutamente acontece sem a permissão do nosso Criador. Nenhuma folha se solta de um galho sem que ele saiba. Os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Jesus está à frente desse empreendimento. As soluções virão com o nosso esforço, né, na nossa caminhada, mas de lá para cá, do mundo espiritual para cá. Há permissão. Então, meus irmãos, reforço a esperança, a paciência, o entendimento fraterno de que tudo que estamos enfrentando é para que a nossa caminhada ganhe novos rumos, para que os nossos olhos, os nossos corações se abram para o eterno, para o mundo espiritual, para a necessidade de realmente educarmos os nossos sentimentos, fazendo parte, enfim, do planeta de regeneração como criaturas regeneradas. Muita esperança aos nossos corações, muita paz e muito amor a todos vocês. Um grande abraço.